Fala galera, tudo bem? Editor, coloca aleluia aí que esse demorou a sair, hein? Tá no ar, Conexões Educa. E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um assunto interessante e muito importante, né, do ponto de vista econômico, cultural, político, religioso. Eu sempre falo, divida isso na sua cabeça. Se você entende o que é a economia, a política, a religião e a sociedade dentro de um contexto histórico, é 50% do caminho andado. Hoje a gente fala do renascimento cultural. O renascimento cultural tem a cultura greco-romana como a sua base principal. E para começar a falar desse assunto, é muito importante que você consiga traçar um paralelo da produção cultural entre o período da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Lembra que, no contexto geral, a Idade Média é um longo período da história humana que compreende a organização de todos esses aspectos entre o século V e o século XV. E a gente começa a falar da produção cultural em meio a essas modificações. Durante a Alta Idade Média, do século V ao século X, nós temos um distanciamento significativo da cultura greco-romana, onde acontece uma desvalorização do mundo terreno e uma valorização do mundo sagrado. As obras artísticas, elas não apresentam uma preocupação em representar fielmente aquilo que está sendo passado. Elas têm o objetivo de transmitir uma mensagem religiosa, principalmente porque a gente está falando de um momento em que a população camponesa, de maioria analfabeta, não consegue se ver livre das amarras religiosas. A Igreja Católica mantém um controle rígido através de um monopólio da leitura e da escrita, e você já sabe, né? Se você não consegue ler e interpretar o que está sendo passado, você não vai ter como contestar essa informação. E a igreja estabelece uma exploração social ligada ao pecado e à perseguição aos chamados hereges, aqueles que cometem aí um pecado grave. Então, o principal ponto é você entender que durante a Alta Idade Média, século V ao século X, a produção artística e cultural ela está vinculada aos mandos e desmandos da Igreja Católica, que valoriza o sagrado frente ao terreno. Já na Baixa Idade Média, as mudanças na realidade social, elas começam também a modificar uma forma de pensamento. A gente tem um renascimento comercial que está diretamente ligado ao renascimento da moeda e ao surgimento da burguesia, a classe que está ligada à atividade comercial. A burguesia vai praticar o que a gente chama de mecenato, que é o financiamento de artistas através de um novo modelo de pensamento. O interesse pela leitura, o interesse pela escrita, que vem de acordo com o contato com as civilizações orientais, uma vez que Constantinopla abrigava essa organização de atividade comercial que vinha do mundo oriental. A partir daí, há uma aproximação da cultura grega da antiguidade, que vai resgatar esses valores e vai misturar esses valores ao que a burguesia traz como novidade. A burguesia está se interessando por leitura, a burguesia está se interessando por escrita, a burguesia está se interessando por uma educação de qualidade para os seus filhos. Vão surgir escolas leigas, vai haver a tradução da Bíblia para outras línguas, que coincide com a invenção da prensa, a máquina inventada aí por Gutenberg. A prensa vai possibilitar que obras, no caso a Bíblia, possam ser produzidas com maior facilidade e essa informação vai chegar ao maior número de pessoas. A gente acabou de dizer que a maioria dos camponeses eram analfabetas, mas existiam até mesmo sessões onde quem sabia ler e escrever proclamava ali, falava essas palavras para aqueles que não sabiam. E a partir daí, gradativamente vai formando e desenvolvendo um pensamento mais crítico. É nesse contexto que a gente faz o contraponto com a Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, há uma modificação, há uma desvalorização do mundo sagrado e uma valorização do mundo terreno, justamente por esses novos valores que a burguesia está trazendo consigo. E tudo isso, vai culminar em 1453 na tomada de Constantinopla,
onde, a partir daí, esses temas que retratam a vida urbana e o comércio passam a ser característica de uma Europa que está em modificação. Com o segundo ponto, nós podemos destacar o humanismo. O humanismo, ele de certa forma resgata a ideia do classicismo, que é um movimento de valorização da antiguidade clássica. Por isso que lá no início a gente disse que a base cultural do Renascimento é a cultura greco-romana, é a cultura clássica. O humanismo, ele exalta as capacidades diversas do ser humano e ele está vinculado à ideia do antropocentrismo, que coloca esse homem no centro do universo. O homem agora pergunta, o homem indaga, o homem quer respostas, o homem busca, através de um desenvolvimento racional, responder aos seus anseios. Não vai chover porque Deus está te beneficiando com uma chuva e uma boa colheita, ou ele está te punindo por alguma coisa errada que você fez. Chove por uma explicação científica e não chove também por uma explicação científica. Esse homem busca perguntas, esse homem busca respostas e esse homem usa a razão. O antropocentrismo coloca o homem no centro do universo em oposição ao teocentrismo, que colocava Deus e o sagrado como essa explicação para as coisas. Consequentemente, é muito importante que você faça uma definição do termo Renascimento. O Renascimento, para muitos historiadores, até um determinado momento, ele era tido como uma transição da passagem da Idade Média para a Era Moderna. Por outro, ele era uma continuidade que marcava a transição de um mundo medieval para um mundo moderno através de características culturais. A expressão Renascimento, ela pode ser definida como algo que renasce, que é totalmente novo, que busca, através desses novos valores, estabelecer algo que a partir daquele momento nunca foi visto. Mas isso é uma ideia inadequada. O Renascimento, ele é associado, inclusive, a uma noção errada da Idade Média, como se a Idade Média fosse vinculada ao que a gente chama de Idade das Trevas. Atualmente, representa uma combinação de mudanças e permanências, onde um intenso período de produção artística e cultural, combinado ao mundo clássico e aos novos valores trazidos pela burguesia, vai compor esse momento intenso e fervilhante no que diz respeito à produção de cultura, literatura, artes plásticas e por aí vai. Como principais características, nós temos o classicismo, que vai ser esse resgate da cultura clássica. O antropocentrismo, que coloca esse homem que usa a razão e se preocupa em responder às suas indagações através do antropocentrismo. O racionalismo, que valoriza o uso da razão. O individualismo, que valoriza as capacidades individuais e criativas do homem. O naturalismo, que coloca os elementos da própria natureza em harmonia com esse ser humano que agora é apresentado de uma maneira natural. O nu, ele é apresentado como algo natural. Ele não é erotizado. E o hedonismo, que coloca os prazeres materiais como principal ponto. Então, como as características principais do Renascimento, nós temos o classicismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o individualismo, o naturalismo e o hedonismo. Outro ponto a se destacar é o pioneirismo italiano. A religião era formada principalmente pela Igreja e o Papado, que tinham sede em Roma, e de certa forma impediram o surgimento de um poder forte que unificasse o território e criasse o Estado moderno na organização política de um rei, por exemplo. Pequenos estados foram surgindo, controlados por uma burguesia comercial. Gênova e Veneza apresentavam condições favoráveis e a Península Itálica se mostrava apta ao florescimento da burguesia. Essa burguesia vai praticar a atividade do mecenato que a gente mencionou há alguns momentos atrás. O mecenato, ele é esse patrocínio de artistas frente aos novos anseios da burguesia. Como grande destaque da prática do mecenato, nós temos a família Médici, que é uma família burguesa que vai patrocinar uma série de artistas aí ao longo de mais de 3 séculos. Na Península Itálica, o Renascimento ganha essa possibilidade de acontecer devido à força da burguesia e, consequentemente, a Itália era o ambiente mais urbano da Europa desde o século XIII. Isso favoreceu
esse florescimento do renascimento cultural a partir do século XVI. O Renascimento ele ganhou território na Europa em tempos e profundidades diferentes. No entanto, o ser humano, a razão e a ciência têm destaque especial. A Itália apresenta-se como um conglomerado por ser, a sede do Império Romano, por ter ali próximo esse resgate da cultura greco-romana. Portugal se destaca pelas artes plásticas através do estilo manuelino. A Inglaterra se destaca na literatura com a questão do William Shakespeare. Produção, né? William Shakespeare. Então, essa ideia do Renascimento, ela se aprofunda em momentos e profundidades diferentes, de acordo com cada característica. E uma coisa que vai ser determinante: a força da burguesia e a questão urbana de cada local europeu. E por fim, para fechar esse momento, o Renascimento científico. A partir dessa organização do Renascimento cultural, a ciência deslocou a sua medida através da razão e da comprovação experimental. Nada era mais explicado através da fé, agora era explicado através da razão. O método de secar cadáveres acabava fazendo com que os artistas, cada vez mais organizados para essa prática, pudessem fazer obras mais realistas e usando técnicas de pintura e organização de artes plásticas cada vez mais diferentes e mais realistas. A observação dos fenômenos naturais colocava a ciência como principal ponto de explicação. E claro, a igreja passa a perseguir artistas famosos. É uma relação conflituosa, uma relação explosiva, porque a partir desse momento, esse castelo criado pela igreja no mundo medievo começava a desmoronar. E a igreja vai utilizar a Inquisição como um mecanismo de perseguição, aplicação do medo e controle desse novo modo de vida em que a Europa está mergulhando. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui qual a sua dúvida, que a equipe do Conexões vai ter o maior prazer em solucioná-la, caso seja possível, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.